Irmãos, abra aí a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Verso 35. Mateus 9, 35. Acompanhe a leitura. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração com essa palavra. Estimule, Deus, pelo poder do Espírito, a cada um a obedecer à voz do Senhor. Edifica o nosso coração. Cuida de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos então com este sermão encerrando essa série de meditações sobre o tema missionário específico do mês de agosto. E eu queria então, nesta noite, falar com vocês, à luz desse texto, sobre os fundamentos da evangelização. A evangelização, dentro dos paradigmas do testemunho pessoal, está ultrapassada na sociedade contemporânea. Parece que não há mais fervor, entusiasmo particular, pessoal. E esse modelo de, quem sabe, pregar feito um louco na rua de amor por Jesus, talvez está extinto. A igreja deve apresentar ao mundo mais do que o plano da salvação resumido em algumas poucas leis espirituais. Que é o que muitos gostam aí, né? Vamos fazer um plano de evangelização e apresentar um plano resumido de salvação. E aí parece que nós estamos cumprindo a missão e cumprindo o nosso papel. Jesus, ele oferece uma perspectiva mais abrangente da ação missionária ao demonstrar esses fundamentos. Veja bem que diz o nosso texto que Jesus visitou não apenas as cidades grandes e ricas, mas também as aldeias pobres e obscuras. E lá também diz a Bíblia que ele pregou e ele curou. E certamente foram um dos lugares que mais teve a presença de Jesus. Foi nos lugares obscuros. Pessoas pobres. Como diz o nosso texto, porque estavam as ovelhas aflitas e exaustas, e talvez apáticas, exauridas, pelo cansaço da vida, o desânimo. E aí chegava Jesus. Havia ali as almas dos mais mesquinhos do mundo, que para Jesus também eram preciosas, e deveriam ser para nós como almas daqueles que constituem a maior figura no nosso país. Nós devemos investir do mais baixo ao mais alto escalão. Havia naquele ambiente de Jesus sacerdotes, levitas, escribas por toda a terra, gente letrada, gente doutora, mas eles eram pastores de ídolos, como o profeta Zacarias vai dizer no capítulo 11,
No verso 17, eles gostavam de holofotes, eles gostavam de pregar e vangloriar com as suas pregações, expondo com ousadia leis. Portanto, Cristo, ele teve compaixão do povo como ovelhas dispersas, um povo exausto, como homens que perecem por falta de conhecimento, conforme diz a Bíblia. Até hoje, vastas multidões são como ovelhas que não têm pastor. E como tem? E nós devemos ter compaixão e fazer tudo o que pudermos para ajudá-las. Esse é o nosso papel como igreja. Não dá para ignorar a podridão do pecado, a arrogância do ímpio, as afrontas da sociedade moderna, digital, confrontando os princípios morais da igreja. As multidões desejosas de instrução espiritual formaram uma colheita abundante, necessitando de muitos trabalhadores ativos. Se você passear pelas ruas, talvez por aqui mesmo, nos grandes centros, por onde você anda, você vai encontrar pessoas perdidas, exaustas, aflitas no olhar, no semblante, nas abordagens, agressivas. E essas são, de fato, as pessoas que mais precisam de um investimento. Essas são as pessoas que estão sedentas e precisam de nós, precisam da igreja, precisam do Evangelho. Irmãos, nós sabemos, temos convicção de que Cristo é o Senhor da colheita. Então nós devemos orar e pedir que Deus aqui, conforme o texto, levante e envie os quais deverão trabalhar arduamente em prol dessas almas exaustas, sem pastor. Isso é um sinal de que Deus está prestes a conceder alguma misericórdia especial a um povo. Quando Ele incita a orar, quando Ele incita a pregar o Evangelho. Eu tenho visto pastores, o próprio reverendo Ronaldo Lidório, impressionado com o movimento de crescimento da igreja brasileira. Bombando, crescendo. E eu creio que há de fato um movimento genuíno, espiritual. Muitas igrejas levando a sério, orando, pregando com entusiasmo, crendo que Deus pode mudar a história. E muitas dessas comissões, dadas a esses trabalhadores que surgem, esses novos pastores, líderes, são respostas às orações bem-sucedidas do povo de Deus. É Deus olhando para nós, Deus olhando para a terra. E Deus cuidando da obra missionária. Veja bem que o nosso texto nos apresenta um Jesus totalmente interessado em todos. E ele percorria todas as cidades e povoados. Ele não se preocupava com a geografia. Ele queria passar por todos os lugares e apresentar a sua personalidade. Certamente, irmãos, isso deveria nos estimular como cristãos, como filhos do Deus vivo, como entusiastas do reino. Isso deveria nos impulsionar, nos alegrar e passar por todos os lugares que nós andarmos e pregar uma mensagem. Eu fico pensando e vendo o Ronaldo na praça em Londres. Ele estava em Yunis essa semana, pregando ali perto do País de Gales, uma cidade boa, numa praça grande, histórica.
Ele mais 2, 3 líderes, sua esposa, subindo numa escadinha com plaquinhas pequenas, Deus é amor. E muitos passando e jogando uma palavra de ódio, de insulto, como ele relatou para mim. E ele ali entusiasmado pregando, e algumas pessoas entendendo a mensagem e reconhecendo o Deus verdadeiro, Deus vivo. Isso aqui me entusiasma, e percorria Jesus por todas as cidades, por todos os lugares, por todos os povos. Não importa a raça, tribo, língua, nação. Eu estava vendo agora o senhor chegando aqui, trêbado, caindo. Me deu uma dor no coração. Me deu uma tristeza. 48 anos, um pai, um avô de 7 netos. Será que isso não me impulsiona, não me inspira a chegar e orar com ele, pregar a mensagem para ele? Chegou um outro rapaz ali agora, parece que bêbado, eu não sei. Estava, Lucas? Estava bêbado esse rapaz aí, mais ou menos? E eu fiquei ali pensando e orando, oh Deus, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão sem pastor, as pessoas estão famintas, as pessoas estão precisando de Deus. Eu tenho Deus, eu amo Deus. Por que ele não pode amar também? Irmãos, é isso que Jesus fazia. Ele percorria, ele andava pregando o evangelho do reino. Diz a Bíblia que ele ensinava, ele curava, ele salvava. Porque ele tinha uma missão do Pai de transformar a vida das pessoas. E eu não tenho dúvida que ele transfere para nós essa responsabilidade e nos dá autoridade, nos dá poder e nos dá cobertura. Eis que estou convosco. Então veja como isso é bonito, como esse texto é bonito, que está também registrado no Evangelho de Marcos. Jesus percorrendo porque ele sabia que tinha um monte de ovelhas sem pastor e exaustas. O que mais pode exaurir um ser humano, o coração, a alma de um ser humano, a não ser o pecado? A não ser a dor da culpa, da responsabilidade, da fraqueza emocional e espiritual, sem menor condição de vencer sozinho os seus traumas, os seus vícios. Por isso, irmãos, que precisa de nós. Precisa daquele abraço, precisa daquele ombro, precisa de uma lágrima. E é isso que Jesus apresenta aqui. Ao andar, ao percorrer por todas essas áreas geográficas, ao chegar próximo, Jesus encontrava gente sedenta, aflita, doente, querendo ensino. Irmãos, se você sair da sua casa, disponível, e levantar a sua mão para cima e andar a cidade dizendo: Deus abençoa, porque aqui tem gente exausta, Deus abençoa, porque aqui tem gente faminta, aqui tem gente doente, aqui tem gente querendo ensino, Deus abençoa. Faz isso. Porque talvez você não vai conseguir abordar a todos, porque diz o texto que as multidões estavam sedentas, famintas, como ovelha que não tinha pastor. Você enxerga diferente hoje a sua cidade. Eu estava aqui na quinta-feira, mas o Hélio ali, conversando e comendo um sanduíche aqui na esquina do Tiago. E nos deparamos com pelo menos 3 cenas gritantes, onde eu parei, perdi até a atenção no que a gente estava conversando. 3 travestis andando no meio da rua, seminus. Depois veio outro doido, acendeu um fogo no meio da rua e ficou esquentando.
Não pode falar o que ele estava esquentando, né, Wellington? Está lá o Wellington rindo. Ó. Os carros desviando, os carros fugindo dele, buzinando, uns ônibus saindo, tendo até que meio que subir na calçada. Irmãos, isso me impacta. Isso me entristece. E é isso que Jesus fazia aqui. Era só sair na rua, era só percorrer os povoados, as multidões. E é só você sair e percorrer a rua do Lago Azul, você vai se deparar com ovelhas exaustas, como quem não tem pastor. Você vai encontrar com gente desviada, você vai encontrar com gente que está afastada do reino e que está aflito e sem pastor. Saia na rua, faça uma experiência. Eu gosto de fazer isso, às vezes eu ando aqui a pé. E eu ando orando. Eu ando falando com Deus, Deus visita essa casa aqui, porque essa casa aqui tem gente exausta. Visita esse comércio aqui, porque aqui tem gente desanimado, cabeça baixa. Irmãos, eu queria mostrar para vocês aqui 3 fundamentos do reino. 3 fundamentos da evangelização que chamam-nos a nossa atenção. Primeiro, que o conteúdo da evangelização é o reino de Deus. Eu falei de manhã aqui. O conteúdo é o reino. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Veja o verso 35, e percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Vejam bem, Jesus veio para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, e dentro do reino de Deus há um padrão de vida. Então ele convidava as pessoas a conhecer o reino de Deus. Ele apresenta o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como deve se viver ali, o Sermão do Monte, que lindo! Arrependimento e fé não são o fim da evangelização. O fim da evangelização é a participação dentro do reino. É claro, arrependimento e fé é obra do Espírito. Mas o fundamento primeiro da evangelização é o reino, é viver dentro, entusiasta, animado, cheio de amor, esse amor que o próprio Cristo depois aqui vai demonstrar com a sua vida. Mas ele ensina, e diz o nosso texto que ele fala sobre a necessidade do padrão, de conhecer e viver o padrão do reino de Deus. E é por isso, irmãos, que eu tenho chamado a atenção e tenho colocado isso aqui em evidência para nós, que a fé genuína no coração não nos dá credenciais de ficarmos parados. Porque nós estamos dentro do reino, e dentro do reino há um exercício, há um padrão, há um estilo de vida. E não é ficar dentro de casa, cruzar os braços e dizer: estou salvo. Porque está cheio de ovelhas perdidas, exaustas, famintas na rua. Veja bem que o novo nascimento, ele não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio de acesso ao reino. O eunuco chega para Filipe e diz: como eu faço? Eu agora quero entender, me explica, eu entendi o que eu faço agora. O que me impede de ser batizado? Eu quero ser inserido no reino. E aí, irmãos, é para nós um motivo de alegria, entusiasmo, a comunhão, o corpo de Cristo, ver pessoas chegando e dizendo: eu também creio em Cristo. Eu também tenho convicção do meu coração transformado.
Então, queridos, agora nesse caso, dentro do reino, o evangelho é a boa notícia da chegada dele. Eu cheguei, eu estou dentro. E dentro do reino, diz Jesus que a seara é grande. Tem muito trabalho, tem muita necessidade. E essa mensagem do Evangelho é para todos os marginalizados pelas sociedades, culturas, que são dominados pelo sistema do século, as maldades do século. Ô irmãos, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, sobre as inclinações da carne. Andávamos em pecado, mas tem um mais aí, tem uma conjunção positiva. Mas, pela graça, mas Deus, sendo rico e misericordioso, com grande amor com que nos amou, nos deu vida. E essa vida é para ser vivida. E essa vida é para ser vivida dentro do reino de Deus. O conteúdo da evangelização, o reino. Anunciar, vem para cá, vamos conhecer o Evangelho, porque você não briga por salvação, você não briga por fé genuína, isso quem dá é o Espírito. Tem pessoas que precisam só ser reencontradas no reino. Olha, quantas vidas eu tenho conversado e falado, estou afastado da igreja. Essa semana eu encontrei com 2. Ô pastor, eu estou afastado. Tem um rapaz que nos ajudou lá na casa da Leleu, que foi me ajudar lá, porque trabalhou comigo na minha casa e está afastado da igreja adventista. E eu tenho mandado mensagem, ele me agradece todo dia, e ele gosta, e ele ama as mensagens, tem conversado comigo quase todos os dias em resposta às orações. Meu desejo é que ele traga de volta o entusiasmo do reino, a alegria do reino. Será que tem muitos aqui que perderam a alegria do reino? Ou esqueceram que Deus, sendo rico e misericordioso, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, e juntamente com Ele nós estamos em Cristo nos lugares altos? O conteúdo da evangelização é o anúncio de que Deus ressuscitou Jesus e o fez Senhor e Cristo. E eu estou dentro do reino, e eu preciso entender isso todo dia, eu preciso anunciar isso todos os dias. A mensagem de Jesus no capítulo 28 de Mateus é encerrando a sua caminhada no discurso de Mateus e dizendo para todos os seus discípulos ali, olha, vocês agora estão aptos a ir e pregar o Evangelho. Esse texto de Atos 2:36, estejam, pois, absolutamente certos de que toda a nação de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o tornou Senhor e Cristo. Não importa, irmãos, quem vai crer, quem vai zombar, é o que o Ronaldo está fazendo, ele está dizendo que Deus é amor, Jesus é o único caminho para a salvação e ponto. Esse é o conteúdo do reino, anunciar que Jesus é Senhor da história. Não importa pela sua fé, não importa se você vai responder agora ou depois. Mas o que Jesus está dizendo na sua andança é que tem muita gente exausta, como ovelha sem pastor, sem ninguém para dizer, Jesus te ama. Volte para o reino. Aí, meus queridos, Jesus está dizendo aqui que esse conteúdo da evangelização também são as cidades, os povoados, os bairros. É ali que eu vou, é onde eu estou. Porque é ali que tem gente exausta, faminta. Evangelizar é muito mais do que você convidar a aceitar uma salvação individual.
em resposta a um plano pessoal na vinda de Jesus, o seu projeto. Evangelizar é você anunciar a chegada do reino de Deus. E diz Jesus que ele está o quê? Próximo. Está próximo o reino de Deus. Entre. Desfrute. Paz, justiça e poder no Espírito Santo. Desfrute. Vença a aflição da alma. Vença o desânimo, a desesperança. O Pacto de Lausanne, que eu citei recente, em 1974, eles definiram que a igreja, o papel da igreja, a missão da igreja é levar o evangelho a todo homem. Isso tem sido feito, irmãos. Enquanto o evangelho na Europa, ele dá uma esfriada, na Ásia e na África, ele bomba. Ele cresce. Porque Deus é o Deus das missões. Deus é o Deus que sabe aonde tem ovelhas exaustas, sem pastores. Veja que Jesus percorria por todos os lugares anunciando o evangelho do reino. Então o contexto da evangelização é a rua. Não perca tempo, é a sua rua. Quem mora na sua rua? Quem mora do seu lado? Veja só a praça, os condomínios, as favelas, as casas, os centros culturais, os artísticos, os polos, poder econômico e político, a academia, o campo das fábricas, enfim, todo lugar além das paredes do templo, são os lugares, o conteúdo da evangelização. Nós temos feito isso? Nós temos pregado para as pessoas que estão exaustas, aflitas? Meu querido, olhe para as ruas, olhe para os campos, estão brancos, cheios de gente querendo ouvir o amor de Deus, querendo ouvir sobre Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus mudou a minha vida, quer mudar a sua. Esse é o contexto da evangelização. É o reino, é a rua, é a cidade, é o bairro, o condomínio. Não tem lugar, é por onde você passa. Percorria Jesus por todas as cidades e povoados. Não perca a oportunidade. Finalmente, a estratégia da evangelização é a proclamação do ensino das Escrituras e a cura e os milagres. E não é à toa que Jesus faz questão aqui de dizer que ele percorria com o objetivo de ensinar sobre o reino. Como é que eu vou viver no reino? Como é que é a minha fé agora? Como é que eu vou viver esse ambiente da fé? Essa coisa gostosa que invadiu meu coração. Como que eu vou viver? Me ajudem. E Jesus ensinava. E aí entra o processo da edificação, do discipulado, do ensino. E aí nós cantamos aqui que nós viemos para adorar, nós somos adoradores por excelência. Nós buscamos o enchimento do Espírito, queremos ser cheios do Espírito. E aí, irmãos, nós não só vamos ensinar, mas pelo poder de Jesus nós podemos ajudar uma pessoa a sair da exaustão, da enfermidade e curar. Porque Jesus transfere a responsabilidade para os seus discípulos. Não pense que você não pode ser um instrumento de ensino e cura, porque você pode. Não ignore um pedido de oração, porque pelo poder do Espírito, Deus pode abençoar uma vida através da sua mão, através das suas palavras. Deus é poderoso e é isso que Ele faz nos campos missionários. E é isso que Ele faz para tirar as pessoas das suas exaustões. Jesus pregava, ensinava e curava. Então, quer dizer, o anúncio da chegada do reino pressupõe um novo estilo de vida. O que justifica um investimento, um discipulado, um esforço, um entusiasmo. Curar também é tarefa da igreja. É bíblico. Pessoas cheias do Espírito, buscando em Deus o poder de Deus. Deus pode se manifestar e levantar os caídos. E curá-los. Irmãos, veja que esse ministério dinâmico de Jesus, com esses fundamentos da evangelização,
Anunciar o reino de Deus, essas pessoas, o reino está próximo, entre. Evangelizar as cidades, ruas, povoados, praças. E a proclamação, a obrigação da igreja de ensinar, discipular e levar as pessoas a se encherem do Espírito Santo. A expansão missionária evangelística da igreja deve multiplicar sinais do reino de Deus até os confins da terra, diz Atos capítulo 1, verso 8. Você é um missionário. Você deve ser um entusiasta do reino. E você pode contribuir para gerar cidades edificadas, fortalecidas, onde as obras desse reino sejam vistas, sejam palpáveis. Você deve entender que você é um evangelista dentro do reino. Eu quero concluir contando a história de uma missionária holandesa chamada Corrie ten Boom. Nascida no século XIX, em Amsterdã, numa cidade próxima a Amsterdã, na Holanda. Corrie ten Boom, de uma família de relojoeiros, famosa nesta cidade. Ainda jovem, sente o desejo enorme de servir a Deus e servir as pessoas. E diz a história que esta mulher, quando a Holanda foi invadida pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, essa mulher e toda a sua casa, um sobrado, embaixo era a loja, a relojoaria, em cima era a residência. Eles resolveram dedicar e amparar as pessoas, os judeus refugiados da guerra. Trabalhar em prol deles, acolhê-los, escondidos dos soldados alemães. E ela então, estrategicamente, decide construir uma parede falsa no quarto para abrigar pelo menos 6 refugiados, foragidos dos soldados. E a história conta que ela foi traída por um cidadão holandês que viu naquela família uma família que amparava os judeus refugiados. E os soldados alemães foram até aquela casa, aquela joalheria, e prendeu toda a família, e levou toda a família de Corrie ten Boom para o campo de concentração mais indesejado daquela época e daquela guerra. O pai dela, já com 84 anos, veio a falecer 10 dias depois no campo de concentração. A sua irmã, 6 meses depois, também não resistiu ali e morreu ali no campo de concentração. Mas ele, dentro daquele campo de muitos refugiados e prisioneiros da guerra, ela pregando o evangelho, estimulando as pessoas e ensinando sobre o reino de Deus, transformando vidas. E por um erro administrativo, diz a história que ela foi libertada. E ela se livrou da morte, daquele campo sangrento, violento, de morte, pelos soldados nazistas alemães. E ela então, diz a história que ela volta para sua cidade, e ela começa, depois que passa a guerra, ela começa a fazer um trabalho de cuidado, de reabilitação dos sobreviventes, dos judeus sobreviventes, das pessoas que sobreviveram à guerra. E ela então tem a sua vida impactada por Deus, por aquilo que Deus colocava no coração dela. E ela vinha servindo e acolhendo. Preparou várias outras mulheres
ensinando sobre religião, ensinando sobre cultura, ensinando sobre artesanato. Ela foi premiada pela a rainha da Holanda como a mulher extraordinária e um trabalho extraordinário que ela realizou, não só no campo, mas também no trabalho de reabilitação dos judeus. Ela foi condecorada pela rainha. E ela carregando sempre o lema no seu coração e falando em alto e bom som para todos os refugiados, todos os judeus exaustos, como quem não tinha pastor, e ela sempre dizendo: Jesus é vencedor. E falando do poder da fé em Cristo Jesus, os maiores sofrimentos e as perdas que ela sofreu no campo, a família, e toda a sua vida dedicada ao trabalho em prol dos outros. E no final da sua história, ela escreve uma carta para o seu traidor, para aquele homem que a traiu lá dentro da sua casa, na joalheria. E ela diz assim nas suas palavras: Deus transformou todo o mal em bem. Vocês lembram dessa história na Bíblia? José do Egito. Deus transformou todo o mal em bem. Mas uma dura punição aguarda você. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confessar a Jesus, você tem uma dura e árdua sentença te aguardando. E ela diz: mas eu perdoo você por tudo que você fez. E Deus fará o mesmo com você, se assim você o pedir. De sua parte, você deve responder a esse ato divino: venha a mim e dá-me o coração. E ela termina dizendo: Jesus transforma derrota em vitória, perda em ganho. E ela morreu em 1983, com 91 anos, servindo a Deus, e morreu no dia do seu aniversário. Mas ela diz que Deus transforma vitórias em ganhos. Irmãos, essas são histórias missionárias que impulsionam o nosso coração, que nos entusiasmam a lembrar de que nós somos cidadãos do reino. E nós precisamos anunciar o reino urgente. Eu quero te convidar a isso. Que esse mês tenha sido espetacular para despertar a nossa vida e o nosso coração como cidadãos do rei. Percorrendo por todos os lugares por onde nós passarmos, preguemos o evangelho do reino. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Os meninos vão apresentar? Bonito, então vamos orar. Os meninos vão encerrar aqui com a apresentação. Depois nós vamos impetrar a bênção. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o amor ao Senhor. Oh Deus, pedimos que o Senhor aplique no nosso coração tudo que ouvimos nesta noite, neste mês. Ajuda-nos, Pai, para sermos entusiastas do reino, missionários do reino, evangelistas do reino. Abençoe as famílias, Deus. Certamente há também no nosso meio pessoas exaustas, como que sem pastor, sentimentos de abandono, com aflições, com causas variadas, às vezes pecados. Oh Deus, nós clamamos para que o poder do Espírito os visite também, os reanime, e dê a eles a alegria, o entusiasmo de vivenciar o reino. Abençoa o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, nesse processo de crescimento, de maturidade e de pregação do Evangelho todos os dias. Em nome de Jesus oramos, amém. Vamos ouvir.